O anúncio conjunto da Noruega, da Espanha e da Irlanda do próximo reconhecimento do Estado da Palestina, com dia marcado, no dia 28, serviu de pretexto para o debate sobre a oportunidade e sobre a formalidade desse reconhecimento. Está assumido, na quase totalidade da comunidade internacional, o princípio da coexistência de dois Estados, o de Israel e o da Palestina, como fator de estabilização no Médio Oriente. Como está definida a negociação e o diálogo político entre as partes como método que conduza ao fim da guerra e à definição dos termos da paz. Em que consiste então a divergência não substancial que hoje se coloca na questão do reconhecimento? Tudo sugere que está no caminho a percorrer, em que uns países fundam a sua posição no reconhecimento unilateral do Estado da Palestina, orientação agora também seguida pelos três países citados, enquanto outros parece preferirem uma via de concertação entre países na Assembleia Geral das Nações Unidas, de forma a atingir também um eventual consenso no Conselho de Segurança e contornar o exercício do veto. A estratégia dos pequenos passos já levou a Palestina ao estatuto de associado e, recentemente, à defesa do estatuto de membro de pleno direito das Nações Unidas, bloqueada pelo veto dos Estados Unidos no Conselho de Segurança, que decide, afinal, sobre essa matéria. E aqui entra a questão da oportunidade. Alguns países, entre os quais Portugal, entendem que há maior força política no reconhecimento do Estado da Palestina se ele for assumido a um nível institucional mais elevado, em vez de a um nível individual dos Estados. A força coletiva vence naturalmente a força individual, ainda que concorrendo para um objetivo comum. A Noruega não é membro da União Europeia, mas a Espanha e a Irlanda são-no. Colocada nestes termos, a questão do reconhecimento do Estado levanta três níveis de reflexão. A União Europeia tem desde 1993 uma política externa e de segurança comum. E desde o Tratado de Lisboa de 2009 tem mesmo um alto representante para essas áreas, com o estatuto de vice-presidente, e que tem por missão promover uma orientação comum da União. Daí o alto representante Josep Borrell insistir numa posição comum da União sobre a Palestina e colocar dúvidas sobre os reconhecimentos individuais dos países. Para alguma coisa deve servir a PESC, a Política Externa e de Segurança Comum, e o alto representante que a conduz. O ato político de reconhecimento, que pode ser assumido na dimensão de uma organização coletiva supranacional, a União Europeia, por exemplo, tem, no entanto, de ser concretizado na dimensão soberana das diplomacias nacionais, em que cada um dos Estados se vincula. É que no domínio do direito internacional e das regras diplomáticas, o reconhecimento deve ser entendido como um ato unilateral pelo qual um Estado reconhece outra entidade como um Estado soberano e sujeito de relações no quadro institucional. A natureza de ato unilateral é aqui essencial mesmo para validar uma vontade coletiva de uma organização. Um último nível de reflexão é mais pragmático. O conflito israelo-palestiniano, em geral, não se resolve por efeito direto e automático da alteração do Estatuto da Palestina, e muito particularmente a guerra entre Israel e o Hamas, que está em curso. O envolvimento das partes nas soluções e nos acordos negociados e a clarificação das relações futuras entre os dois Estados, mediada pela comunidade internacional, são linhas ténues que têm de ser permanentemente supervisionadas. Mas é preciso não esquecer que a definição do território é central no conflito. A determinação do que é território da Palestina e do que é território de Israel, no quadro da definição e concretização dos dois Estados. Não há Estado sem território, por muito limitado que seja, em que exerça a sua soberania, sem um povo integrado nesse território ou que com ele tenha uma relação histórica, cultural e social, sem instituições políticas que conduzam em nome do povo
um conjunto de políticas que o interesse coletivo determina. Que território do Estado da Palestina é um dossiê crítico?